E hoje para nós é um dia muito especial, porque é o primeiro Mega Fórum, que é a junção do Fórum Automotivo com a Mega Dealer, onde nós estamos adicionando uma série de informações estratégicas. O Mega Fórum vai se tornar um clube de troca de ideias, de experiências entre os grupos de concessionários, exatamente para que possam planejar a sua estratégia e a sua operação. Eu tenho certeza que todos gostarão bastante do conteúdo que vocês vão começar a acessar e já já vocês vão ter o acesso a isso. Eu quero mostrar aqui que eu vou falar da NAJ, devido ao tempo, eu vou ser bem sucinto. A FenaBrave teve a honra de ser convidado pela primeira vez na história, que é essa foto do lado esquerdo aí, para fazer uma apresentação sobre Lei Renato Ferrari, sobre nosso trabalho institucional e político aqui em Brasília. A primeira vez na história que a FenaBrave foi convidada, eu participei como palestrante aí nesse dia, foi dia 2 de fevereiro, para a diretoria da NAJ, que eles queriam nos ouvir. Nós também tivemos a participação, segundo ano consecutivo, na Mesa Redonda Internacional, onde nós, a Itália e a China, falamos para os americanos. Fizemos um evento internacional lá, com importante patrocínio da Cisha, que foi uma importante parceira. Tivemos, nessa foto lá direito, estiveram para prestigiar os funcionários brasileiros. O Tom Castriota, do meu lado esquerdo, na foto direita, que é o presidente do ano passado da NAJ, e o Rob Cochran, do meu lado direito, que é o novo presidente da NAJ. Inclusive, estarão no nosso congresso aqui esse ano, aqui, nos prestigiando. Então, queria passar a mensagem aqui que quando o cenário de inadimplência da pessoa jurídica piora, é o sinal de que a gente está vendo muito mais grave do que simplesmente olhar um problema conjuntural de pessoas físicas que se enrolaram no mercado e vão se recuperar ao longo do tempo. O problema é mais embaixo. Então, isto vai fazer com que os bancos olhem para isso. Eu tenho conversado muito com vários bancos, e a preocupação com pessoa jurídica, quando chega, o tipo de restrição fica mais forte para tudo. Então, eles vão ficar mais seletivos, vão querer reduzir risco, vão querer escolher melhor para quem emprestar. E mais, vai acabar o crédito? Não vai acabar o crédito, mas ele está ficando mais difícil e mais caro justamente para quem mais precisa. Então, é um momento preocupante, deve afetar, sim, vendas no mercado, inclusive lojistas que dependem muito de crédito, né, menores principalmente, vão sentir isso de uma maneira mais clara. E aí a sua própria gestão vai ficar um pouco mais difícil. Então, é um momento delicado aqui que a gente tem que estar bastante atento e precavido aí no seu dia a dia como concessionário. Eu tenho uma pergunta. Por favor. Bom, meu nome é Fernando Cardoso, sou da Nara Veículos de Brasília, concessionária Mitsubishi. A gente vai enfrentar agora um ano de eleição, né? Um ano vai ser, na minha opinião, vai ser um ano bem desafiador. E eu queria entender, a gente tem alguma projeção, caso o governo de direita ganhe, e uma outra projeção diferente, caso o governo de esquerda ganhe? Porque eu sei que é uma pergunta um pouco complicada, mas é porque eu acho que se o governo de direita ganhar, pode ser que inviabilize alguma situação aí com os chineses, e o governo de esquerda, se ganhar, eu tenho certeza que vai continuar a parceria grande aí com o mercado chinês. Rodney, você quer fazer algum comentário em cima da pergunta? Eu vou falar assim, para esse ano, né, eu acho que a eleição vai influenciar pouco, eu acho que a indústria, até porque o crescimento que nós estamos projetando ele é pequeno. Eu acho que o que preocupa mais esse ano é o que o Rodney trouxe na apresentação dele, que é essa incerteza com o que vai acontecer exatamente da eleição. Eu acho que essa incerteza do cenário eleitoral é que compromete um pouco o que a gente pode projetar para frente. Então, acho que 2026
eu não diria que tem grandes riscos, salvo um freio muito grande, mas eu vou chamar o Roden para falar um pouquinho, e uma trava, eu diria assim, pesada nas aprovações de crédito. Aí a gente pode ter problemas. Tá? Mas para 2027, né, se você me pergunta, porque é quando efetivamente vai ter o governo ou de direita ou de esquerda, como você está trazendo, aí acho que sim, a gente tem problemas, né, e talvez eu hoje não possa te dar uma projeção com segurança, mas eu vou dizer o seguinte, não sei se o Rodney vai concordar com o que eu vou falar. Eu acho que o cenário de 2027 ele é preocupante nos dois cenários. Tanto no cenário de um governo de esquerda, como no cenário de um governo de direita. Né? Porque um talvez vai querer fazer a lição de casa mais rápido, e aí talvez vá travar o mercado um pouquinho mais forte no início, e o outro não vai querer fazer a lição de casa e a gente vai ter problema igual. Mas aí, essa é a tua área, Roda. Bom, é difícil, não temos aqui uma projeção direita ou esquerda diferentes ainda. Neste momento não dá para prever, está muito incerto ainda o que vai acontecer. A expectativa é que, se for um governo diferente, portanto, mais centro-direita, a gente acredita que o mercado vai ficar mais otimista com reforma, porque qualquer promessa de centro-direita vai atacar, com certeza, a questão fiscal no Brasil. E toda sinalização de que vai atacar a questão fiscal vai atrair mais capital para o Brasil vai ficar mais interessante, então deve impactar positivamente o mercado. O contrário também é verdade. O fato de ser, cada vez que a gente tem uma sinalização de continuidade da esquerda, a incerteza aumenta, a volatilidade de fato é maior e aí fica mais difícil de atrair capital. A expectativa é de não enfrentamento da crise fiscal e, portanto, continuação aí da dívida e taxas elevadas de juros para atrair capital. Então, tem este efeito. Não sei se eu concordo muito com a afirmação que você falou de que direita ou esquerda vai continuar ou não parceria com os chineses. Tem um pouco de dúvida aí dessa questão. O que tem é o quanto que o governo, seja direita ou esquerda, vai continuar querendo subsidiar a indústria automotiva no Brasil, como hoje já tem muito subsídio. Então, esta conversa acho que virá para a mesa de uma forma mais abrangente. E, nesse sentido, acho que tem até mais espaço para veículos chineses do que tem hoje no Brasil. Então, é uma divergência aí da sua visão sobre o cenário entre direita e esquerda para parcerias aí do futuro. Então, essa é a minha visão. Prolongando um pouco, né, Roda, em cima do que você falou dos chineses, assim, na verdade, né, o saco de maldades com os chineses ele chega ao fim agora em julho. Tá? Porque o que as montadoras acabaram pedindo e fizeram uma pressão muito forte junto ao governo foi que voltasse o imposto de importação de 35%, até mais rápido. Né? Acabou que eles não conseguiram, mas em julho volta tudo. Mas os steps que a gente viu até agora de volta do imposto não tiraram a agressividade dos chineses em nada. Né? Muito pelo contrário, a gente viu até algumas marcas chinesas novas chegando, algumas não, várias, e algumas inclusive baixando o preço nesse período em que o imposto aumentou. Então, assim, sinceramente, eu não vejo como possa ser travado hoje os chineses. Eu acho que, eu diria assim, a gente tem que imaginar que o chinês veio para ficar. Tá? Alguns vão se estabelecer, sem sombra de dúvida, de maneira mais concreta aqui no Brasil, e talvez outros sejam pequenininhos ou até acabam saindo no médio prazo. Mas os chineses, na minha opinião, eles são uma realidade. Uma BYD do tamanho que está, com uma fábrica em construção, eu não vejo como isso possa dar uma ré. Né? A não ser que haja alguma coisa mais forte para frear os chineses, que, sinceramente, Roda, não sei se você vê, eu não vejo nem com o governo de esquerda, claro, e nem com o de direita. Não, né? E só relembrar que o governo chinês tem uma visão de longo prazo muito melhor do que a nossa. Sim. E, com isso, ao projetar um mercado que vai atacar o principal problema do país, que é o risco fiscal, a perspectiva de futuro do país aumenta. Então, a tendência, eu acho, que é até investir mais no país e não menos. O que eu acho que pode, não sei se você concorda, o que eu acho que pode acontecer no curto prazo, falando assim, na entrada de 2027, é o mercado mais difícil. Porque o problema tá aí, tem que ser enfrentado. Não sei se você... Eu concordo e acho que vai ser tanto para a direita quanto para a esquerda. Porque aí a sinalização, se a esquerda continuar, é que vai ter uma taxa de juros
maior, mais alta. Então, vai afetar ainda mais o mercado. Então, vai ficar mais restrito ainda. Sem falar da inadimplência que já está batendo. Exatamente. Que já tá aí. Mas, enfim, espero ter respondido. Mais perguntas? Há um outro questionamento aqui a respeito do crescimento exponencial de motos que está havendo, vis-à-vis um crescimento um pouco menor no mercado de veículos e comerciais leves, se esse ano é o ano da virada que motos ultrapassem o mercado de veículos. Acho que ainda não. Né? Por quê? Por uma questão de produção, na verdade. Motocicleta, a gente tem uma limitação de produção no Brasil. Primeiro, para projetar o mercado de motos no Brasil, de certa forma é fácil. É só saber o que a Honda vai fazer. Né? Porque 65% do que vende é a Honda. Ela tem previsto um investimento para esse ano de aumentar a sua capacidade de produção. Ela fala de um aumento de capacidade de produção de 10% a 20%. Eu não sei o quanto já está implantado. Tá? Mas o que a gente está vendo nos volumes de vendas da Honda é que sim, ela vai trazer mais motos, mas eu não acho que seja suficiente, porque o ano passado, para fazer isso, teria que dar 2.600.000 motos esse ano, o que seria um crescimento muito, muito forte. Eu acho que não tem produção para tanto no Brasil. Mas eu diria que nos próximos 3, 4 anos isso fatalmente vai acontecer, porque acho que veículos, infelizmente, vai ser um crescimento modesto esse ano e vai continuar sendo modesto nos próximos. Acho até que o 2027 talvez seja bem, bem fraquinho mesmo. E motos não vejo como frear esse crescimento. Então, assim, acho que isso vai acontecer 28, 29, na minha visão. Não sei se alguém quer complementar. Pessoal, eu queria só aproveitar para colocar para vocês o objetivo do Megafórum. Né? O objetivo do Megafórum agora é trazer para vocês análises e possibilidades de vocês raciocinarem com o business, com o negócio de vocês. Conhecerem estratégias, táticas de negócios através das informações que são passadas aqui. O mercado está numa transformação, inclusive, de ticket médio. Né? E essa transformação de ticket médio afeta o business diretamente, porque afeta faturamento e, consequentemente, margem. Né? Isso é o que nós queríamos deixar aqui também registrado para vocês. A gente faz uma tomada de pulso, a gente consulta vários concessionários, sempre com a visão do mês seguinte. Então, aqui a pesquisa fala sobre o que os concessionários estão vendo para o mês de abril. E os concessionários o que estão enxergando? Estão dizendo que vem um volume maior para o mês de abril. O Gustavo acabou de mostrar isso para vocês. Portanto, é uma visão do mercado de sensibilidade correta. Eles estão enxergando corretamente. Estão dizendo que as margens de comercialização continuarão iguais. Por quê? Vocês vão ver pelos números da Mega Dealer. O número de descontos está no máximo, no pico, quer dizer, não tem nem mais espaço para cair mais a margem, porque já está em números muito justos. Né? Terceiro, o que você estima para o estoque? Maiores, porque vai ter maior volume, então também isso está coerente. O comportamento de aprovação de financiamento consideram igual, porque nós já estamos vivendo esse momento dos bancos serem muito mais seletivos, então talvez até possa ser um pouquinho mais rígido do que essa visão, na minha opinião. Eles ainda estão sendo até conservadores aqui, em função dessa mudança de curtíssimo prazo de todo dessa fotografia política que nós estamos vivendo. Com relação aos elétricos, eles veem a manutenção de venda nesses patamares. Vocês viram pelos números que o Gustavo apresentou, a BYD com uma venda lá em cima. Né? Então, isso também mostra que nós já estamos em patamares importantes. Né? E com relação a vendas de híbrido flex maior, o Gustavo acabou de dizer que o grande charme vai ser esse do carro híbrido. E aqui eu estou trazendo também de todas as marcas que a gente está vendo aqui, a gente está trazendo 3 quadros que mostram o quê? Quais foram os preços praticados agora. A gente emite, né, esse relatório a cada 15 dias. Isso. Então a gente está falando do fechamento de fevereiro, que foi publicado anteontem,
agora em março. Então vocês estão vendo aqui as montadoras que têm qual o nível de desconto em verde. A gente classificou em desconto do preço de tabela com o preço transacionado da nota fiscal, sem considerar bônus, ok, pessoal? Para deixar todo mundo numa mesma base. Em verde, aquelas que praticam desconto até 5%, que a gente considera que é um bom desconto para um veículo 0 km. Em amarelo, vocês estão vendo as marcas que variam entre acima de 5% e até 8%, é o segundo quartil, né, Ari? E o terceiro... A terceira são aquelas que estão dando mais desconto, precisando dar mais desconto em relação aos preços de lista, em relação ao MSRP, para os seus veículos, para desovar seus estoques, né? Isso pode ser efeito tanto de descontos que as concessionárias estão dando, como de bônus que as marcas dão, sejam bônus eles diretamente no carro ou bônus que vão dar depois, mas que tem essa consequência desses preços mais baixos em relação ao MSRP. Conta para a gente, Ari, o que significa esse movimento aqui? Esse movimento tem a ver, quando a gente olha o desconto de 7,6% no mês de janeiro, significa o quê? As montadoras subiram o preço e as concessionárias deram um desconto em relação ao preço de lista que tinham em dezembro. Esse é um movimento mais ou menos natural que a gente já tinha visto nos dois anos anteriores, em 2025 e em 2026. Então, esse aumento de preço que as montadoras deram, né, geraram um aumento de desconto. Ele primeiro queimou o estoque antigo. Mas tem um comportamento meio esquisito. Você fala assim, mas espera aí, o preço aumentou ou o preço diminuiu? Né? Porque você olha 174.600 caindo para 172.800, para 171.500, você tem um mix mais centralizado em veículos mais baratos. Que a gente também faz todo mês, que é o estudo de performance de veículos usados. Então a gente mostrou o giro de carro zero e, ao contrário, pessoal, o giro de carros usados está num comportamento um pouquinho diferente. E como a gente não via há muito tempo, o giro do carro usado está acima, em 42 dias, acima do giro de carro zero. E o rally que a gente viu mais uma vez no final do ano, fechando com 37 dias, a gente está vendo um mercado um pouquinho mais com o pé no freio em relação às captações. A gente viu uma queda de captações de estoque para carros usados, que acabou se refletindo no número de giro de estoque para carro usado. 42 dias, o ideal é sempre 30 e poucos dias, né?